Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 22 de julho, marca 13 horas e 4 minutos aqui no meu relógio. Cozinha Profissional TV é o seu programa semanal com informações aí sobre o food service para você que tem um restaurante, tem uma padaria, uma pizzaria, uma rotisseria, enfim, todos esses negócios que englobam esse setor, né? Antes de começar o nosso programa, como eu faço sempre aqui, eu quero mostrar a nossa edição atual da revista Cozinha Profissional, né? Uma matéria de capa sobre atendimento. Aqui você vai ter dicas de profissionais do setor sobre o atendimento, como atender melhor o cliente, é um fator importantíssimo para a administração. A gente tem um bate-papo com o Josimar Mello, crítico gastronômico. A gente tem a editoria Plano de Negócios, que é uma editoria sequencial aí, quem está acompanhando, que é como você elaborar o plano de negócio bem esmiuçado, falando do começo ao fim desse plano, enfim, diversas matérias, né? Lembrando também o nosso portal, cozinhaprofissional.com.br, notícias atualizadas diariamente lá para você que atua nesse setor e precisa dessa informação. Apresentando o programa aqui comigo, como toda segunda-feira, Juliana à minha esquerda. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Thiago. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos. Queria deixar mais uma vez aqui as nossas redes sociais para você poder entrar em contato, mandar sua dúvida, sua sugestão. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e o nosso e-mail que é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que a gente também está aqui no chat da UTV, você pode entrar e falar diretamente comigo. Obrigada. Perfeito. Para quem está no chat aí, está como o Thiago Martinelli ali, só mandar a mensagem que a Juliana repassa aqui para a gente. Bom, a gente está aqui com a Vera, né, na minha direita, como a gente faz quinzenalmente. Tudo bom, Vera? Tudo bom, tudo bem, Ju? Tudo bem. A Vera, a gente sempre está aqui 15 em 15 dias falando sobre um tema específico, a gente conversa sobre um tema, hoje o tema é importante, apesar de não ser tão levado a sério como deveria, mas é o marketing, né? Então, o que é preciso fazer no estabelecimento em relação ao marketing? Vou abrir aqui a conversa com a Vera falando que primeiro é preciso que ele exista, né, Vera? Ai, adorei. Muito bem colocado. Não é levado a sério, infelizmente, realmente. Você acabou de falar, né, plano de negócios, a importância de ter um plano de negócios, a importância do marketing, e realmente é um item tão importante que nem entra muitas vezes no plano de negócios, ele deveria ser 30% disso, porque afinal de contas, como você atrai o teu cliente, como é que você fideliza, como é que você mantém o seu cliente, se você não tiver um bom plano de marketing, desde o início do seu negócio, como é que eu vou fazer com que um ou outro cliente venha me conhecer, me dê a oportunidade de mostrar a minha proposta de serviços. Uhum. E muitas vezes, realmente, ele não é pensado, ele não é colocado dentro do plano de contas, e você tem que, pelo menos, definir 3% do teu faturamento mensal, determinar que aquilo é para alguma ação, para alguma atividade de marketing. Uhum. Vou abrir uma questão aqui, vou perguntar para a Vera, depois vou até perguntar para a Juliana também, por que o marketing é o primeiro recurso a ser cortado numa crise financeira, sendo que deveria, não sei, né, o último, não sei, mas por que existe esse corte do marketing, na sua opinião? Porque a maioria das pessoas vê o marketing como propaganda, como promoção. Né? Que propaganda é uma ação dentro do P de promoção. E reduzem marketing a isso. Marketing e propaganda, quando não. Marketing é uma ação contínua de administração, onde todas as ações, desde a pintura da parede, desde a troca de um quadro de parede, é marketing. O treinamento da tua equipe, os testes do seu cardápio. Qualquer ação que vise conquistar, atender necessidades, desejos e demandas do meu cliente são ações baseadas em marketing. Só que nós vemos ainda, é uma coisa do próprio Brasil, de uma própria evolução comercial, administrativa, né, de educação mesmo, formal no país, que ainda não enxerga o marketing como esse todo. O marketing é um todo, ele é um pacote, você desfaz um laço e começa com várias ações previstas para que você caminhe e cresça dentro do negócio. Então, desde o seu ponto de equilíbrio, né, sua entrada de mercado, mercados maduros. Então, ela é uma ação sequencial de administração. Mas a gente ainda não tem, somente na nossa área. E lembrando que, assim, não você falou principalmente nossa área aqui, mas não é só a nossa área, né? Marketing é geralmente qualquer tipo mas em grande parte das empresas é o primeiro
recurso a ser cortado. Juliana, você já reparou isso em relação aos restaurantes? Você entrou para fazer a cozinha profissional com a gente. O que você percebe? Existe esse esforço realmente ou é só o dia a dia ali, fazer comida e tentar fazer? Porque as pessoas entram, né? As pessoas não entram do nada no restaurante, mas enfim. Qual a sua percepção? Então, assim, a minha visão sobre isso é que realmente eu acho que os restaurantes eles se preocupam bastante com as outras coisas, mais com serviço, com a qualidade, com atendimento, mas assim, eles não percebem que o marketing também está envolvendo tudo isso, é uma forma de investimento. Então eles acham que é melhor não deixar a propaganda um pouco mais de lado, investir em outras coisas, mas também eles não conseguem perceber que o marketing é realmente isso, que realmente vai levar a esse crescimento, ao melhor atendimento, ao melhor serviço. Então eu acho que falta mesmo, e a gente pode ver que as grandes empresas, elas investem muito no marketing, né? Acho que é fundamental, assim, as pessoas precisam perceber a importância disso. Serviço, atendimento, tudo isso é marketing. Cada um, se a gente for definir hoje, dentro do que é conhecido, dentro do composto de marketing, que começou com os 4 Ps, e hoje a gente trabalha com 7 Ps, ou mais P's necessários forem. Mas hoje a gente trabalha com produto, preço, promoção, praça, pessoas, certo? Evidências físicas, que é physical evidence, que é mais um P, e processos. Então, quando eu falo em qualidade, eu estou falando em processos. Como eu vou garantir qualidade? Através dos tipos de processos, né? Da padronização, desde a produção lá atrás, da compra, do pagamento. Se você tem o seu nome sujo na praça, você acabou de criar um problema de imagem para o teu negócio. Isso é marketing. Tá, esqueci de pagar. Venceu, nem percebemos. Por quê? Porque não existe um processo de pagamento de contas a pagar. Então, eu estou falando de marketing. Quando eu falo em atendimento, eu estou falando da importância do marketing interno e de preparar essas pessoas envolvidas no meu negócio para a entrega do serviço, para a recepção de um cliente, para um atendimento de telefone, para uma resposta de e-mail. Então, eu estou falando de marketing. Isso que é importante, é que a gente olhe cada uma dessas ações em separados e perceba que elas fazem parte de um grande pacote, que é o marketing voltado, aplicado à gastronomia. Eu dou aula de marketing e eu deixo muito claro, né? A gente está falando de marketing aplicado à gastronomia. Então, eu preciso entender primeiro o conceito geral e depois começar a aplicar. Então, quando a gente fala em promoção, publicidade, propaganda, assessoria de imprensa, eu estou falando do P de promoção. Então, eu consegui uma matéria na cozinha profissional. Isso é publicidade. Então, de alguma forma, eu vou aparecer, vou me mostrar ao meu cliente, seja falando de um ingrediente, seja falando de um prato, seja falando de um projeto, mas a minha imagem está destacada neste momento. Isso é promoção. Se eu pagar essa promoção, é propaganda. Então, tem essa diferença também. O que é institucional, onde eu trabalho só a minha imagem, onde eu trabalho só o meu produto. Então, quais são as ações que eu vou tomar? Então, a primeira coisa é entender o conceito. Para depois eu saber, dentro de então, o meu produto. Para nós, em gastronomia, produto são 2 coisas. O próprio restaurante é um produto, porque eu tenho que definir tipologia, eu tenho que definir o tipo de gastronomia. Depois eu vou trabalhar meu cardápio, que é outra proposta de produto. Então, quando eu defino a minha coisa, quais são os pratos que eu vou trabalhar, com que ingredientes, com que cocção, textura, sabor, aroma. Eu estou falando de variações dentro do produto cardápio. Então, então tem duas setas ali. Na hora que eu ponho produto voltado a restaurante, eu saio distribuindo ele de 2 formas. Um é trabalhar o conceito do negócio, a tipologia, a outra é trabalhar o meu cardápio e as propostas que vêm dentro dela. Aí eu vou falar de preço, tá? Formas de pagamento, cartão, dinheiro, cheque. Nós já temos restaurantes em São Paulo que você pode pagar em mais de uma vez. Então, eu abri um crédito como forma de te atrair para o meu negócio. Estou fazendo marketing, porque através do preço, eu faço um festival gastronômico onde eu vou ter um preço entre entrada, prato principal e sobremesa. Eu vou propor ao meu cliente que, ao consumir os 3, ele vai gastar 10%, 15% a menos do que se ele fizesse a escolha individual no cardápio. Eu estou trabalhando com preço. Eu estou atraindo o meu cliente, né? A sugestão do dia, o cardápio do dia, o executivo. Você é um restaurante de 90 a 100 reais de ticket médio, mas o seu almoço tem um executivo de 48 reais.
Isso é trabalhar preço. Eu estou usando o preço, uma proposta de produto e de preço para atrair cliente. Então, eu acho que a grande confusão... E quando eu falo na nossa área, é porque a administração dessa forma, dentro do nosso setor, ainda é uma novidade, infelizmente. Né? As pessoas ainda não enxergam essa necessidade de administração de uma forma conjunta, geral, como é para qualquer empresa, no que... estou administrando um café. Tá, café tem conta para pagar, café tem funcionários, café tem impostos. Então, eu preciso olhar para isso de uma forma, de uma administração, de maneira formal. Com todos os conceitos, estudando todos os teóricos, que vão dar uma linha que eu vou escolher de administração. Eu acho que, na verdade, essa questão da confusão do marketing com propaganda é porque, assim, se você faz, por exemplo, você fala um prato executivo, um preço mais acessível, isso precisa ter uma divulgação. E eu acho que é nesse momento que as pessoas confundem. Se precisa ter divulgação, precisa ter propaganda, mas não é necessariamente dessa forma. Você pode comunicar por redes sociais, você pode comunicar no seu salão, dos seus euntes, enfim, tem outras formas. O próprio fechamento da conta. Eu estou fazendo uma promoção. Quando eu vou para a minha rede social, se eu tuito qual o prato de amanhã, valor, eu estou fazendo uma promoção. Eu estou trabalhando dentro de page de promoção. Se eu coloco dentro do fecha-conta, do porta-contas, o cardápio da semana. Então, o cliente, ao pagar a conta de hoje, ele vai receber um flyer, um cardápio da semana. E que ele pode fazer uma reserva, ele pode chegar mais cedo. Eu posso definir um horário para esse cardápio, porque não dá para ganhar dinheiro só com executivo. Então, do meio-dia às 2, eu garanto que eu tenho executivo. Se você chegar às 2h30, provavelmente você só vai comer do meu cardápio como normal. Mas eu estou fazendo uma propaganda, eu estou fazendo uma forma de promoção. Então, é importante entender qual a promoção que eu estou fazendo nesse momento, além do preço, além de produto. Então, é sempre um todo. Você está sempre trabalhando com o todo, na verdade. Só preciso definir. Por quê? Porque eu preciso definir prazo, eu preciso definir custo. Tem que chegar o momento que eu tenho que parar e avaliar se isso valeu a pena. As coisas não podem... Se eu saio fazendo, eu perco. De repente, eu estou pagando para trabalhar. Por quê? Eu não planejei. E agora não tem como avaliar. E quando eu estou trabalhando com marketing, com administração, tudo tem um pré-planejamento, tem um durante e depois tem um pós. Vamos avaliar, valeu a pena? Colocamos aí 30 dias de festival gastronômico. Qual foi o número, quanto cresceu em atendimento? Quantas pessoas mais vieram na casa? Quanto cresceu em faturamento? Quanto cresceu no faturamento daquele cardápio que o ticket médio é 90? Cresceu lá também? Qual foi o efeito? Pode ser que não tenha valido a pena. Eu só vendi o executivo para as pessoas que já são clientes. Não atraí nenhum novo cliente, não cresci nada. Eu tinha 2.000 frequências mês, estou com 1.990. Posso até ter caído. Então é muito importante eu enxergar isso como administração, como gestão. Porque aí eu sei exatamente para onde eu estou caminhando. Perfeito. E isso que a Vera está falando sobre documentação, eu acho fundamental. A gente falava de plano de negócio aqui, eu acredito que o plano de negócios tem que contar com marketing. De que forma, né? Você coloca as suas ações, você coloca a sua previsão de retorno, você coloca as estimativas. Se você não atingir, você aplica medidas corretivas. Sim, né? sim. Isso é difícil de acontecer, né, Vera? Ainda é, infelizmente. Mas, assim, nesses anos todos trabalhando na área, como docente, como consultora, a gente vem sentindo uma mudança. Sei lá, até 2, 3 anos atrás, a maioria das pessoas que me procuravam para trabalhar, para fazer alguma coisa juntos, era para corrigir coisas que já estavam acontecendo. Eram restaurantes, empresas, negócios com 2, 3, 4 anos de vida e que estava sentindo no bolso. Está acontecendo alguma coisa, estou perdendo cliente, não estou ganhando dinheiro, nunca chego num resultado positivo, estou sempre para cima, para mais, né? 10 menos 10, 9 menos 5. O que está acontecendo? Hoje não. Hoje muita gente me procura muito antes de começar esse negócio. Então, a gente faz todo um plano de negócio, todo um planejamento, inclusive de marketing. O que nós vamos fazer? No pré, para atrair, para mostrar a casa nova, no durante e no depois. Vai chegar um momento que você vai precisar trocar de profissional, não vai ser mais uma consultora que vai trabalhar com você, vai ser um assessor de imprensa, está tudo estabelecido, está tudo implantado. Agora é hora de... Agora, para eu trabalhar com assessor de imprensa, para eu sair para o quesito divulgação fortemente, tem que estar tudo muito redondo, porque eu posso ser avaliado negativamente.
Então, por isso que você precisa de um prazo. E as pessoas acabam começando pelo lado errado. Querem ser capa de revista, por exemplo, no primeiro mês, que é onde tudo que tem para dar errado, dá. Dá. Principalmente se você não trabalhou antes com testes, com treinamento. Porque uma coisa é eu fazer comida para 10 pessoas no meu salão, convidados, batendo um papo, tomando um drink, sem custo. Então, o meu cordeiro previsto para 25 minutos saiu em 40. Tudo bem. Aquelas pessoas não estão ali como clientes, elas não estão pagando, elas não estão comprando um serviço. Outra coisa é eu ter 60 pessoas no meu salão, lotação completa, e esperar 40 minutos por um cordeiro. Acabou. No meu cardápio estava informado 25 minutos. Isso também é marketing. Então é muito importante que todo, né, o pré-processo venha. Por quê? Porque na hora que eu vou pensar, na hora da entrega disso tudo, a correção é mais rápida, porque está prevista, inclusive. A gente volta à frase, né, que todo empreendedor corre riscos, só com riscos calculados. Isso é fazer plano de negócio, isso é fazer plano de marketing. Então, eu garanto que meu cordeiro sai em 25 minutos. Eu testei 1, 2, 3, 4, eu testei com 10, com 15, com 20. Meus equipamentos garantem isso, a minha mão de obra está treinada para tal. Estou falando de pessoas, eu estou falando de produto, eu estou falando da promoção. Porque ao colocar no meu cardápio, né, no meu cardápio físico, eu estou assumindo um contrato com o meu cliente. O cardápio nada mais é do que isso, o cardápio físico. E eu coloquei lá. Que bom que eu lembrei de colocar que o cordeiro demora 25 minutos para ficar pronto. Porque talvez esse cliente não tenha esse tempo todo, então ele vai trocar de prato. Porque se ele só descobrir depois que ele pediu e não tem informação nenhuma, também estou falhando no marketing. Porque só vou ter o que reclamar. A gente entra um pouco naquela questão do marketing boca a boca, que é um dos principais, né? Nossa. Se demorou demais, ele vai sair falando que demorou e isso vai aumentar de uma forma... E o sair falando hoje é no meu celular, gente. Não é que eu não preciso sair do restaurante. Antes do prato chegar, eu já tuitei, já coloquei no Facebook, eu já fotografei. Quantas pessoas já sofreram com isso agora? Né? Eu antes de chamar um garçom e falar, não gostei desse prato, ai que decepção, o chefe tá aí, o chefe não tá. Eu já coloquei para alguém, né? E hoje nós temos 740 amigos, o Marcel isso, mas a gente vai aceitando todo mundo na sua rede. Então, você pode perceber que você com 740 amigos, você atinge, sei lá, umas 7 mil pessoas. Então, o nosso boca a boca hoje é poderoso. Não sei se vocês acompanharam o ano retrasado, eu acho, 2012, final de 2012, uma loja onde o atendente, a cliente fez uma reclamação, mandou uma mensagem via Facebook. E que ela tinha feito o pedido do produto, é tudo online, venda online, e que não tinha chegado o produto dela. Isso era no domingo à tarde. A pessoa do outro lado, representante da loja, respondeu que somente uma pessoa feia, mal comida, estaria no domingo à tarde fazendo reclamações no Facebook. Ela printou isso e mandou para o Estado de São Paulo, para o jornal do Estado de São Paulo. Esse é o nosso boca a boca hoje. É muito sério, isso deu milhões de respostas negativas, positivas. E a última matéria que eu li sobre isso foi na revista Época. Então, o que é o boca a boca hoje? Então, o pré-preparo é fundamental, porque eu não vou reclamar para ninguém aqui de dentro. Eu não vou dar oportunidade para você, dono, você, maître, representante da casa, corrigir o problema. Primeiro eu vou contar para minha amiga. Gente, vim aqui. Ai, sabe esse restaurante que você me indicou? Faz 15 minutos que eu estou esperando uma mesa de 15 minutos. E eu fiz reserva. E meu nome não estava na reserva. É tão fácil hoje, né? Hoje você abre as páginas das redes sociais, está lá. Você está pontuado. Você tem 3 estrelas e meia, 5 estrelas. É importante falar que assim, por isso que a Vera comentou aqui, que o marketing, na verdade, ele engloba tudo. Então, até no plano de negócios mesmo, é interessante, por exemplo, previsões sobre atendimento, capacitação de equipe, isso vai impactar no seu marketing, né? Tudo. E eu queria até voltar, Vera, sobre o plano de negócios. O que é preciso na hora de falar de marketing no plano de negócios? Vai precisar ter uma parte daquele meu capital inicial? Sim. Para eu colocar nessas ações, planejar quanto que vai custar cada uma? Sim. Como que os gestores aceitam isso? O que é com uma certa dificuldade, porque quando você já gastou tudo você está planejando, aí você já viu que você tem que construir, reformar, quebrar, pagar impostos, pagar governo, não sei o quê, ele quer abrir. Quando você chega no quesito treinamento,
testes, que olha, tá tudo pronto o negócio, agora nós vamos ficar um mês, 40 dias fechados, fazendo testes. Comprando ingredientes, testando os ingredientes, comprando bebidas, fazendo ficha técnica. Então você vai continuar gastando sem ganhar. Ele surta. Fala, mas tá tudo pronto, eu quero abrir, eu preciso ganhar. Gastei demais, preciso pagar minhas contas. Mas aí é o grande erro. Então, dentro do seu plano de negócio tem que estar previsto isso. O soft opening, aquela abertura de 2 semanas, 3 semanas, para 20 pessoas na terça, na quarta a gente corrige os erros da terça. Mais 20 pessoas na quinta a gente corrige, na sexta nós corrigimos os erros da quinta. Então, isso está dentro do teu plano. Então, esse valor tem que estar previsto. Para quê? Para você não descobrir isso depois da abertura. Depois que o seu cliente veio e contou via rede social. Contou no Face, contou no Twitter. É melhor eu pensar, prever. Isso não quer dizer que eu não vai acontecer, porque falhas fazem parte do nosso negócio. Mas quando elas são previstas, você tem uma política de reclamações. Quem vai poder dar desconto na casa? Quem vai poder falar, olha, senhor me desculpe, senhora me desculpe, essa não é a nossa forma de trabalhar, gostaria de convidá-los para uma próxima visita, por nossa conta, 10% de bebida. Infelizmente eu não posso oferecer como cortesia, mas a refeição sim, para vocês avaliarem que nós vamos corrigir os nossos erros. Quem são as pessoas que podem fazer isso na casa? Todo mundo? Opa, você está correndo um risco enorme. De que forma isso vai ser feito? Vai ter um voucher? Vai mandar um e-mail? A pessoa vem com um voucher numerado e paga com esse voucher para que a gente possa ver quantas pessoas realmente nos deram uma segunda chance? Para eu agradecer o fato dela ter vindo e reconquistar. O custo da reconquista é muito mais alto do que você prevê esse valor dentro do seu plano de negócios para preparar para conquistar. Uhum. Então o cara dá aquela surtada, porque eu vou ter que trabalhar aí 3, 4 semanas com a casa fechada. Mas por quê? Agora, estrutura, equipamentos, tijolo, tinta, não conquistam clientes. Atraem. Mas o que mantém e o que fideliza são as pessoas. Uhum. É o prato que eu vim comer, afinal de contas eu vim almoçar, eu vim jantar. É o padrão. Então hoje você pediu um filé com fritas, estava lindo, maravilhoso, um filé com 5 centímetros de altura, bem grelhado. Eu volto a semana que vem, as fritas estão murchas, o filé agora é batido. O que aconteceu? Eu vim por causa do prato da semana passada? Isso também é marketing. Uhum. Isso também precisa de um planejamento, de uma padronização. Perfeito. Juliana? Então, Vera, eu queria, na verdade, que você comentasse um ponto que é bem importante também em relação ao marketing, que é a concorrência, né? A importância da análise de mercado, por exemplo, se eu tiver um restaurante num lugar que tem grandes restaurantes também, estabelecimentos com bastante capacidade, assim, o diferencial que o estabelecimento tem que ter, a promoção do marketing para ganhar concorrência mesmo. Então, na verdade, que com a concorrência a gente tem que trabalhar para dividir. Eu não quero te esvaziar para lotar, eu quero atrair mais pessoas. Um pouquinho do seu, por favor. Porque é o que sempre acontece. Primeira coisa, você tem que fazer uma pesquisa, porque de repente eu posso descobrir que não cabe mais nada igual naquele espaço. E hoje as pesquisas não são difíceis. Você tem aí Google Maps, você tem todas as ferramentas de tecnologia que facilitam para que a gente faça um levantamento da região, quantos restaurantes, que tipologia, qual a avaliação daquele negócio, questão segurança. Hoje, na hora de você fazer uma pesquisa de ponto, que também é marketing, certo? Um P de ponto, uhum. Eu preciso entender essa região. Então, qual o nível de segurança dessa região, de formação, quais são as pessoas que frequentam. Depois eu vou para aquele lugar. Hoje nós nos baseamos no concorrente para construir o nosso negócio. Porque o que é diferencial? Diferencial é baseado no que já existe. Cria-se muito pouco, né? Hoje eu inovo, né? Eu trago inovações. As criações, muitas vezes tem um tempo. Se eu quero fazer uma coisa muito nova, muito criativa, talvez eu tenha que trabalhar com um tempo muito maior de entrada de mercado. Eu vou sofrer, né? A gente trabalha aí com 6 meses, mais ou menos, de entrada, de estabilidade, de conquistar um cliente, chegar num ponto de equilíbrio, onde você já consiga prever qual é ali o número de pessoas que te frequentam de segunda a quarta, depois de quinta a domingo. Então, eu trabalho com a concorrência. A concorrência já fez uma parte para mim. Por exemplo, você vai em Higienópolis, onde você tem ruas, tem 8
negócios na mesma rua, de tipologias diferentes. Então, se eu saio para comer, qualquer pessoa na região que sai para comer, é muito mais fácil ir para essa rua. O que vai mudar, o que vai diferenciar é minha preferência pessoal, meu bolso, minha disponibilidade financeira. Eu, como mais um ali, eu vou buscar o que me diferencia dele. Então, pode ser minha tipologia, pode ser meu tipo de atendimento, né? Minha cortesia, a preparação da minha mão de obra, um delivery. O que eu vou buscar dentro dessa concorrência que eu ainda possa atrair mais pessoas? Mas não, nunca. Eu acho que essa concorrência predatória, ela é prejudicial para todo mundo. A concorrência, ela tem que ser... você é um restaurante italiano, você é um espanhol, eu sou tailandês. Vamos escolher um ingrediente, vamos fazer uma comida a 3 mãos? Né? Um prato a 3 sabores, um prato a 3 continentes, sabe? Vamos pensar numa ação efetiva, cordeiro a 3 chefes, onde nós vamos usar o nosso mailing, trabalhar ali com a nossa base. Então, tem gente que faz um tempão que não vem para ver isso, e nós vamos dividir este cliente e vamos atrair pessoas novas, porque eu vou soltar para 3 mil, você para 3 mil, e a gente vai comprar mais 5 mil nomes. Então, eu acho que a concorrência ela tem que ser usada a nosso favor. Tem que fazer um bom levantamento, entender quem é essa concorrência, de que forma eu vou me inserir dentro desse espaço, mas sempre na intenção de crescer, nunca de dividir. Porque eu acho que isso é muito mais prejudicial. É interessante a Vera falar isso. Eu entrevistei um restaurante que fica na região do Itaim há algum tempo e perguntei sobre concorrência, né? Porque ali é uma região disputada por restaurante. Disputada é um termo talvez até um pouco equivocado, mas enfim, eu perguntei para o gestor do restaurante, ele falou, não, eu adoro que tem isso aqui porque isso coloca o meu restaurante em um cenário em uma região de São Paulo gastronômica. Exatamente. Transforma num polo gastronômico isso aqui, né? Então, é o Itaim, são os Jardins, é Pinheiros agora. Então, é ótimo, porque isso vai dando uma característica, uma identidade para o local. Então, uma parte do marketing está pronta, o próprio local se vende. Né? Por exemplo, nós vamos para 25 de março, por quê? Quando a gente fala 25 de março, todo mundo já sabe o que vai encontrar. A região já se caracterizou. Então, é muito bom. O Itaim se transformou em regiões assim, Pinheiros. E quando você vai sozinho para uma região, seu esforço, o seu custo é maior. É bem maior. Por que eu vou fazer você, né? Então, você mora na região de Pinheiros, da Lapa, sei lá, por aqui, vai sair, está muito mais perto, sabe que se você for estacionar teu carro num lugar X e sair a pé, se você não saiu com lugar definido, você vai dar uma volta na região, um deles vai te atrair. Agora, eu estou sozinha lá no meu bairro. O que vai fazer com que você vá para lá? Eu vou ter que ser muito melhor. Eu vou ter que ser muito bom mesmo, para fazer com que você atravesse, que você mude. Né? Meu marido fala uma coisa, eu falo que ele é o tipo cliente. Ele fala, eu detesto lugar vazio. Não, se passar não tiver ninguém, eu nem entro. Depois que alguém for e falar que é bom, eu vou. Então, o teu esforço é muito maior. A gente tem esse perfil do cliente exigente hoje em dia, né? Em diversos sentidos. Enfim, a gente está aqui no próximo nosso intervalo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse marketing para restaurantes. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando
no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. Que não é feito exclusivamente para crianças. Eu tenho certeza que tem muito adulto, muito adolescente que vai se divertir. E é deixar a criatividade rolar, né? Porque eu acho que ainda dá para fazer muita coisa usando como base um álbum de figurinha animado. Voltando aqui com Cozinha Profissional TV, nosso tema de hoje, aqui que a gente está conversando com a Vera, nossa parceira já, é o marketing nos estabelecimentos de food service. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão da concorrência. Eu queria até colocar uma impressão pessoal minha aqui. Eu estudei um pouco de marketing já, existe alguma coisa relacionada à concorrência direta e indireta. Queria saber a opinião da Vera, mas assim, eu acredito que no setor de restaurantes a concorrência direta é mais forte, não tem tanta concorrência indireta, porque, principalmente se a gente for falar de final de semana, eu saio de casa para ir no restaurante italiano, eu vou no restaurante italiano, não importa se do lado tem um restaurante árabe, eu vou no italiano. De fato é menor essa concorrência indireta no setor? Não, é como você falou, o que a gente chama de concorrência direta? Por exemplo, o que está até 8 quadras em torno do meu negócio, que tem a mesma tipologia, que se direciona ao mesmo tipo de cliente, é meu concorrente direto. Certo? O que alguns teóricos de marketing chamam de concorrência direta e indireta a todo mundo. Então, depende muito de que maneira você vai enxergar isso. Tem alguns teóricos que falam, se eu sair para almoçar e, de repente, mudei de ideia e comprei uma camiseta no lugar, estou falando de um concorrente. Então, depende muito. Eu prefiro trabalhar aqui. Olha, quem está 8 quadras em torno, que trabalha com a mesma tipologia de cliente, com a mesma proposta de gastronômica que eu, é meu concorrente direto, e eu tenho que conhecer esse cara. Tenho que conhecer o que ele faz, o preço dele, de que maneira ele chega no cliente, quantas pessoas ele atende, porque ele é uma alavanca. O concorrente indireto é como você falou, se eu sair para comer italiano e do lado for um mineiro, eu preciso até observar que tipologia de cliente está lá, talvez eu conquiste alguma pessoa, mas ele me dá menos trabalho. Na hora de trabalhar essa alavanca, né, usar o meu concorrente como forma de crescer, de atração, não vai ser baseado nesse. Porque o tipo de cliente dele não é o meu. Uma coisa que a gente tem sempre que esclarecer, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é que eu não posso vender para todo mundo. Eu tenho que deixar muito claro para quem que eu quero vender. O que essa pessoa para quem eu quero vender quer comprar. Quanto que ela paga. Isso é uma definição muito clara. Estou falando de pessoas, certo? Estou falando de preço, estou falando de produto. Porque não dá. Então, quem gosta de costelinha de porco não vai entrar num tailandês. Talvez uma vez ou outra. Um vegetariano, por exemplo. Vamos falar de um cliente tão específico hoje, um vegano. Como é que eu posso achar que um restaurante vegetariano, eu sou uma italiana ou uma tailandesa, vai ser um concorrente direto? Agora, eu posso me tornar concorrente dele a partir do momento que eu coloco 2, 3, 4 pratos que atendam um público vegetariano. Então, por isso que o indireto me interessa também.
Quem vem no meu restaurante não é público para o vegetariano. Muito menos do que eu posso fazer um vegetariano se transformar no meu público. Desde que eu tenha dentro do meu cardápio algumas propostas. Então, agora o concorrente direto, não, isso eu tenho que olhar com olhos, né, de lupa. O outro talvez eu possa olhar com olhos nus. Mas... O que eu falo, velho, é que eu tenho uma, vou até contar brevemente uma história que eu vou sempre num shopping, e shopping tem praça de alimentação. Isso, a concorrência é, né, disputadíssima. Você tem aqueles vendedores que ficam no corredor te chamando mesmo. E frequentemente tem um restaurante que particularmente não é muito o meu perfil de consumo. Preço, tipo de comida, enfim, não costumo ir lá. E eu vou, geralmente, pelo menos decidido se eu vou comer um lanche ou se eu vou comer uma refeição, né, um prato. Mas eu nunca vou decidir naquele restaurante. Mas ele está sempre insistindo comigo. Eu passo ali, ele está sempre insistindo, mas eu não sou o público dele, enfim. No meu caso não dá certo, mas eu acredito que em outros talvez dê, né? Porque, por exemplo, no shopping, qual é a força de marketing de um shopping? Se a gente falar em análise de SWOT agora, né? Ponto e preço. Essas são as duas forças quando eu trabalho num negócio que eu levo para dentro de um shopping. Pronto, e preço. Ponto, porque tem a ver com segurança, tem a ver com a disponibilidade de várias, né? Eu tenho várias opções ali dentro, tudo concentrado num único lugar. Então, meu cliente, olha, não, hoje eu quero comer uma batata, hoje eu quero comer uma massa, hoje eu quero comer uma salada. Um lanche, como você falou, e escolhe por isso. Mas está todo mundo ali no mesmo lugar. Isso na questão preço pesa. Porque eu posso trabalhar com preço mais agressivo, mais barato. Né? Eu busco um público que a gente chama de quick. Comida boa, comida rápida, comida barata. Essas são as grandes forças de um shopping. O quesito de segurança hoje aqui em São Paulo pesa muito. Então eu tenho onde estacionar o meu carro, eu estou num espaço onde dificilmente eu vou ser assaltada, vou ser agredida. Eu vou entrar e sair dentro de um espaço que, em tese, é 100% seguro, com câmeras, com segurança. Então, essas são as grandes forças de um shopping. Ali, a questão gastronômica, por exemplo, pesa muito menos. Então, eu posso estar lado a lado de várias tipologias, de várias propostas, mas o que eu preciso é ter um bom atendimento, ter um produto com uma cara muito boa e uma comida que atenda esse rápido, bom e barato. Você tem uma circulação natural no shopping. Né? Exatamente. É como ter um café no posto de gasolina. Qual o meu esforço para atrair cliente? Zero. Porque ele vem pela gasolina. E é uma certeza de que vão consumir o seu produto, né? Exatamente. A praça de alimentação no shopping é certeza que as pessoas vão parar para comer Quem durante o subiu passeio. é prospect. Cheguei na praça de alimentação, eu sou prospect. O que eu vou consumir vai depender muito do meu bolso, da minha disposição, mas a briga para atrair cliente é muito menor. Que todo mundo, quantas pessoas passam ali por dia, é muito grande. Então, qual a minha capacidade também de atendimento, tamanho da minha cozinha? Depende se você quer todo mundo para você e você não dá conta. Porque a nossa cozinha tem uma capacidade, o nosso balcão tem uma capacidade de atendimento. Por isso que não é possível atender todo mundo. Eu fiz um restaurante com 100 lugares, até onde eu posso vender? Quantas pessoas realmente... Porque se eu falar, não, eu quero 180 pessoas dia, eu estou falando que eu estou querendo 80% a mais de pessoas dia de atendimento. Você tem essa capacidade de atendimento? Ou será que o seu atendimento, que ia acontecer em 20, 25 minutos, começou a durar 50? Que aquele prato, que a tua cozinha começa a acumular aqueles milhões de comandas, porque ela não consegue atender esse 80% a mais, porque ela não tem boca de fogão, ela não tem espaço de freezer, ela não tem espaço de geladeira, ela não tem mão de obra. Então, é isso que vai para o nosso plano de negócios e que está dentro do nosso plano de marketing. Não dá para atender todo mundo. Você tem uma capacidade de venda, de produção, que tem que estar prevista para garantir o quê? Qualidade. Qualidade é uma coisa que não se pega, ela está agregada em cada um dos processos que eu estou propondo. E isso passa pela avaliação. Kotler, né, num dos seus últimos livros, nas suas últimas palestras, ele falou, hoje a gente trabalha, o marketing 3.0, o marketing do futuro, ele está focado num composto que a gente chama de ciúme, que é comodidade, imagem, utilidade, mordomia e estimativa. Então, tem que ser fácil, tem que estar na mão, né? Tem que ter uma imagem forte, uma imagem que passe segurança, que passe honestidade. Por exemplo, trabalhar com tempo. Quando eu falo que eu estou trabalhando com sustentabilidade, eu estou trabalhando com... Não é mais uma tendência, é uma necessidade. Eu estou dentro do que é o país, do que é o mundo hoje. Então, eu estou caminhando de acordo com preceitos necessários. Eu sou honesto. Hoje...
com as nossas manifestações, tudo a gente está em busca não de clareza, mas de... Ai, estou achando o nome dessa palavra. Das coisas mais transparentes. Nós queremos transparência nos negócios, transparência nas relações. Então, a nossa imagem tem que estar aliada a isso. A transparência, a confiabilidade. Né? Então, quando eu coloco, amo muito tudo isso, eu trago, né? Você entra hoje nos sites, na visão, valores dos negócios, isso tem a ver com imagem. Utilidade. Eu posso pagar R$600 num tênis, mas é um tênis confortável, eu vou para a academia, não cansa meu pé, é um tênis que me insere numa sociedade. Ela tem um valor. Então, não é custo, é valor. O que isso me trouxe? O que eu ganhei com aquilo que eu gastei? Mordomia. Olha, senhora, chegou uma nossa nova coleção. A senhora quer que eu mande na sua casa? Eu estou mandando na sua casa, você experimenta quantas roupas você quiser. Na retirada das roupas, eu levo o cartão de crédito. Eu levo a maquininha de cartão de crédito. A pizza, que hoje a gente compra com dinheiro ou sem dinheiro. Então, que sabor? Faz 3 sabores? Fazemos. Você manda a maquininha do cartão de crédito? Mando. Você tem Coca-Cola? Você tem vinho? Você tem cerveja? Temos. Às 2 horas da manhã. Cheguei com fome, não tem nada na geladeira, são 2 horas da manhã. Bem São Paulo, né? Exatamente. Eu vou entrar na internet, vai estar lá os horários. Eu lembro que no começo do semestre eu fiz um pedido de pizza e eu estava sem celular, não. Sem campainha, tinha quebrado a campainha lá do prédio. E nós não temos porteiro. Então eu escrevi na observação: favor me telefonar quando chegar, para que eu possa descer. Veio lá na informação, entrega em 20 minutos. Cara, isso era 1h30 da manhã. 20 minutos depois ele chegou e me telefonou. Estou na sua porta. Eu desci, abri, peguei, paguei meu cartão e subi. Isso é mordomia. E o nosso cliente quer cada vez mais. Tem que pensar em tudo isso. Isso tem um custo, lógico, isso tem um preço, mas eu estou cheio de clientes dispostos a pagar. E a estimativa, que é isso, que é o valor que cada produto, aquilo que eu ganho com aquilo que eu gasto. Eu acho que isso daí seria bem trabalhar as especificidades, né? Você entender a necessidade da situação, pegar o seu negócio e adaptar realmente ao cliente e a tipologia dele. Exato. Mas o marketing de hoje é isso, é necessidade. Eu estou trabalhando com desejos, necessidades dela, eu estou trabalhando com o conceito de satisfação. Então, eu não sou nada sustentável, por exemplo. O lixeiro não passa, não tem lugar para deixar. Mas quando eu entro no lugar que eu frequento, que eu sou cliente, onde eu gasto o meu dinheiro, eu cobro. Essa madeira é certificada? Nossa, vocês trabalham com muito descartável. Para onde vai isso? Né? Hoje eu posso deixar no caixa do supermercado as caixinhas que eu não precisar em casa. Então, isso me coloca dentro de uma tendência, de um momento do meu cliente. E é isso que o marketing é isso. Então, hoje, não dá... O conceito 4Ps, ele está muito... a minha professora, eu ri da minha professora do mestrado, que ela falou agora no semestre passado, esqueça os 4Ps, ele não existe mais, ele está muito pequeno diante do mundo e das necessidades e exigências do cliente atual. Então, nós avançamos. Quando a gente começou falando, que a gente falou dessa coisa da promoção, é que o marketing, uma coisa até importante de lembrar, ele vem numa evolução, né? Ele tem um primeiro momento focado só em produto, depois focado só em vendas, e hoje é focado no cliente, nas necessidades e desejos do cliente. O nosso país, se a gente for olhar no 100% do país, as empresas aqui, ele ainda está muito focado em venda. Por isso que quando a gente fala em marketing, nós entendemos muito mais de promoção do que desse conjunto tão completo, tão exigente, tão cheio de especificidades. Mas fora, mas a gente caminha isso. Nós vemos várias áreas, setores isolados. Então, você compra um carro, você compra um seguro de carro e você ganha um marido de aluguel, um kit casa completo. Certo? Então, eu amplio. Poucos produtos hoje não têm um serviço agregado, porque eu amplio essa coisa da comodidade, da mordomia, da estimativa. Então, eu não tenho só um seguro de carro. Ele me atende dentro de uma necessidade. Então, ele satisfaz os meus desejos. Então, é importante a gente entender isso. E dentro da gastronomia, cada vez mais. Eu acho que é importante a gente ressaltar, para quem é gestor, está pensando em marketing, ação de marketing, entender que ele vai ser cobrado. A gente vê cada vez mais casos de
Ah, mas a foto tá assim, a foto do prato tá assim, ele veio de outra forma. Então, se o restaurante fala que é sustentável, pode ser que um cliente queira saber. Pode ser que ele sente no restaurante e chame alguém para conversar para saber por que é sustentável. O que é isso, né? É importante ressaltar que qualquer atitude de marketing pode ser cobrada, né? E provavelmente será cobrada. Será cobrada. Ontem eu li uma coisa super importante, séria no nosso momento financeiro. Ontem na Veja eles estavam falando, saiu uma matéria que nós recuamos, nós sempre trabalhamos com 15%, né, correndo atrás de 15% de lucro, e que a gente recuou para 9%. Então, nós estamos sentindo esse momento financeiro do país, né, que está bem econômico, que está bem, balança, mas não cai. Só que a gente resistiu muito bem a 2008, eu não sei se nós vamos resistir também, porque não sei se as ações eram tão concretas como a gente acredita que sejam. E agora chegou no nosso setor, que sofre com o aumento do alimento, que sofre com o aumento de bebida. Esse é o momento onde o marketing e as ações que você vai fazer são fundamentais, porque a gente teve uma queda de frequência de mais de 10%. É muito. Pode ser os 10% que você tinha de lucro. É muito. Então, esse é o momento que tudo que você pensou em conceito, em entender o perfil do seu cliente, é hora de começar a trabalhar essas ações. E entender por que caiu. Porque, mas o Brasil que está difícil. Mas isso não pode servir consolo para nós. Está difícil, mas as pessoas continuam vendendo, continuam frequentando, continuam gastando. E eu preciso gaste comigo, por favor. Venha no meu restaurante. O que eu vou fazer para isso? Esse conceito, isso tem que estar muito claro. Então, se isso vai acontecer agora, talvez você... Porque a hora que você mais tem que investir, é a hora que você está perdendo mais dinheiro. É a hora onde você... Então, é melhor investir sempre. Ter isso previsto. 3% no mínimo do seu faturamento. Porque aí você tem ali, todo mês eu faço alguma coisa, eu faço um treinamento, eu solto um Twitter, eu tenho uma assessora de imprensa que me conquista uma matéria, que me mostra, que me joga numa propaganda, né, que me leva para uma revista. Eu estou sempre aí atuante, minha imagem está sempre no mercado. É importante que você falou, vai lá, sobre o perfil, né? O perfil do consumidor. Eu acho que, como você está falando, é um dinheiro que é difícil de ser conseguido, então ele tem que ser bem aplicado. Eu acho que é necessário essa análise do público. Por exemplo, se eu tenho um restaurante upscale, eu não vou fornecer uma mera promoção de bebida, ou então talvez não seja legal colocar uma promoção no site de compra coletiva, que não é meu público. Se meu público está acostumado com um ticket médio de R$25, não adianta eu falar, nossa, tem uma coisa nova aqui, um prato que vai custar R$55. Isso não vai dar certo. É importante ter essa visão do público quando for traçar essa estratégia de marketing, né? Você não vai à la carte, você não pode virar aquilo amanhã. Porque isso... E tem uma coisa assim, gente, o que está caminhando para a morte, morre mais rápido. O cliente empurra, pode perceber, empurra mais rápido. E, nossa, era à la carte, agora virou quilo, era 50, virou 30, vai mal. Ninguém fica naquilo que vai mal. Até essa imagem de que você está sempre bem tem que ser mantida. Esse humor, esse astral. Porque se você também trabalha de uma maneira derrotista, ninguém gosta de quem está derrotado. Isso também, eu acho que essa coisa também da energia do lugar, desse astral, também influencia. Que faz parte do ambiente, das evidências físicas que a gente vem falando. Dessa construção desse ambiente em favor do cliente. E é isso. Então, quando eu trabalho com um cliente de ticket médio de R$25, como é que eu ganho dinheiro? Vendendo muito. Então, o volume, o número de pessoas que frequentam, girando. Tenho 100 lugares, tem que girar pelo menos 3 vezes. É assim que eu ganho dinheiro. É isso que eu tenho que entender. E a gente volta à questão de gestão. Eu tenho um lugar upscale, eu tenho 70 lugares, nunca vou ter 70 pessoas lá dentro, dificilmente. Mas estava previsto, eu sei que é assim. A gente trabalha com 0,8 no upscale, então eu estou falando de ter 60 pessoas dia. Ótimo, meu ticket médio é deste tamanho, por isso também. Então, na hora de pensar numa ação de marketing, é pensar... Então, olha, se eu eu sou uma hamburgueria, e eu tenho um hambúrguer a R$20, e eu coloco ele há 2 semanas a R$16,50, esse meu cliente vai amar. Estou dando aí 20%, quase de... E tem a ver com esse cliente que come hambúrguer, ele vai consumir muito mais, porque essa promoção o atinge. Ele é um cliente de hambúrguer. Você não vai fazer isso num cara que paga R$200, R$300. Um drink mais barato, isso aqui não é o que ele quer. Talvez a troca de um chefe,
talvez o convite de um novo chefe, que eu, na hora de sentar com esse chefe, eu vou pagar ele sobre o que ele vende, porque eu já não estou bem, então eu vou falar, olha, eu estou te convidando, estou fazendo uma ação ABC. E olha, hoje você tem uniforme, você faz parcerias com importadoras, parcerias com qualquer um dos seus fornecedores, porque divulgo eu, divulgo você. Então eu vou fechar com meu fornecedor de carnes, por exemplo, eu vou trabalhar com um corte X, que é um corte que ele tem voltado só para a área de gastronomia profissional, e eu vou trabalhar, olha, eu vou fazer aí um festival gastronômico voltado a pelo menos 400 porções em 2 semanas, só com você. O que podemos fazer juntos? Se ele me der 10% de desconto, eu já estou garantindo 10% de lucro. Pelo menos nesse ingrediente. Então você vai buscar parcerias, vai buscar parceiros, vai criando coisas, e não no momento que você está mal, porque aí a sua cabeça nem está mais voltada a isso. No momento que você está bem, que você está estabilizado, para você continuar, pelo menos, para você manter essa estabilidade. Porque nesse momento da descida, fica muito difícil. Eu falo, é difícil ser criativo com a conta de luz vencendo. E a questão do preço, né, Vera? A gente comentou isso até em outro programa, inclusive com a Vera mesmo. O problema não é você subir o preço, óbvio, desde que seja uma subida não tão grande, mas essa subida ela tem que ser justificada, o cliente tem que entender a sua justificativa desse preço maior. Né? Então, repassar os teus custos para o cliente, ele sabe disso. Todos nós temos consciência do que está acontecendo. Então, quando você consegue segurar isso, você conquista, fideliza muito mais o teu cliente quando você deixa claro para ele, está difícil, mas está difícil para nós dois, mas eu vou segurar. Por um bom período eu vou segurar. E na hora de você for pensar em aumento, tudo tem que ser planejado, é legal ser... você vai dividindo isso, por exemplo, 3 aumentos no ano, vai? Você dá uma cortada nisso para afetar menos nos momentos que o cliente também pode assumir um valor, então um aumento nas férias, início de ano, quando o Brasil começa. Então você também fraciona isso, quebra isso de uma forma que o cliente também sinta menos. E ele entende porque o país está nesse mesmo processo. Então, todo mundo está tendo que aumentar, meu fornecedor também. Agora, quando você... subiu 20% deste lado, eu vou passar 20% no meu bar. Perdi meu cliente. Ele se sente desrespeitado. Ele fala, pô, eu sou tão fiel, né? Sou cliente todo dia. Não vai dar. E eu acho que é a nossa relação também como gastronomia com os nossos fornecedores. Que aí eu sou o cliente. Então, eu também vou garantir isso na hora que eu vou negociar aqui atrás. Você pode conseguir alguma facilidade que vai te ajudar, né? Lógico. E se eu fechar, é pior para ele perder um cliente. Perfeito. Infelizmente, a gente chegou aqui ao final do programa. Agradecer a Vera. A Vera, quem tiver dúvida sobre esse tema de marketing, como a gente sempre fala, os temas aqui são amplos, a gente não consegue falar tudo o que a gente gostaria, mas para quem tiver essas dúvidas, a Vera vai passar daqui a pouco os contatos, também vocês podem passar para a gente no redacal@cozinha-profissional. A Vera está sempre com a gente nas matérias que a gente faz para a revista sobre esse tema, né, sobre marketing. Agradecer até a participação sempre. Juliana? Vera, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Obrigada a todos. Obrigada, Thiago. Espero... que é um assunto muito abrangente, muito gostoso. Espero uma nova oportunidade aí para falar dele mais uma vez. Perfeito, Juliana. E lembrando que esse programa, assim como os nossos antigos, fica no site cozinhaprofissional.com.br. A gente joga nas redes sociais, no Facebook, /Revista Cozinha Profissional, no @CPFoodService, Twitter. E também, mais uma vez, deixo aberto para vocês o e-mail da redação, redacal@cozinhaprofissional.com.br. Deixar aqui espaço para a Vera também falar sobre os contatos dela aqui, sobre o trabalho dela. Obrigada, foi mais um prazer. vera@qgconsultoria.com.br e meu celular 996290172. Sempre à disposição. Perfeito, Vera. Bom, chegando ao final desse programa, como eu falei, qualquer dúvida, conversar com a gente no e-mail, pelo nosso site cozinhaprofissional.com.br e ficamos por aqui.